Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Psicologia e Propósito. Hoje eu quero agradecer a você por estar sempre ligado, conectado aqui no nosso programa e é um prazer, sabia? Receber sua audiência, sua atenção e a gente poder trazer assuntos que, além de estar em alta, fazem parte da nossa vida. Hoje eu vou falar sobre emagrecer. Já tentou? Olha, é um desafio para muita gente. Agora tem as canetas emagrecedoras. Mas será que emagrecer não é só força de vontade? Esse é o assunto do nosso programa de hoje. Eu estou aqui com a psicóloga Raquel Mello. Ela é especialista em TCC, trabalha com compulsão alimentar, transtornos alimentares e também para preparação daquela cirurgia bariátrica. Raquel Mello, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E um tema ótimo, né, para a gente conversar. Pois é, você já recebeu muita gente no seu consultório com esses transtornos alimentares, anorexia, bulimia, essa dificuldade? Sim, sim. O comportamento alimentar, ele é algo que a gente tem visto bastante, né? As pessoas usam a comida de forma transtornada. E aí, muitas vezes, isso leva para o próprio transtorno, né, alimentar. É o escape, né? A pessoa está muito triste, vai lá pro docinho. A pessoa está muito feliz, vai lá pro docinho. Então, as pessoas usam a comida como um grande regulador emocional, né? E aí que é o grande problema. Porque a comida serve para tudo, menos para o que de fato ela serve. Para regular a emoção, entendeu? Né? Então, assim, ela tem que servir para nutrir o corpo, né? E aí as pessoas usam para poder se regular emocionalmente. Pois começa esse desequilíbrio. Pois é. Agora, quem pode atirar a primeira pedra que nunca compensou uma frustração, uma tristeza na comida? Não dá, né, gente? Um pudim, um cuscuz. Sim, né? sim. E geralmente é pro doce. Sim. Né? Sim. São poucas as pessoas que optam pelo salgado, né? Mas o doce, ele tem um porquê. Porque o doce, ele vai liberar a dopamina, que é o prazer, entendeu? Então, a gente vai buscar exatamente isso. Quando nítido. Você não está bem, quando você está frustrado, você busca prazer. E o doce, ele traz isso para você. E é automático, né? Comeu, sentiu já o prazer, que é a dopamina no cérebro direto. É isso aí. Mas aí, o nosso tema de hoje é bem incisivo, né? Emagrecer não é só força de vontade. Não é. É mesmo. Por quê? Quando a gente fala que emagrecer é só força de vontade, você está eliminando, está simplificando uma doença super complexa, que é a obesidade. Verdade. Entendeu? A obesidade, ela é uma doença. Hoje a gente já sabe, né, que ela é uma doença com um nível de complexidade altíssimo. Então, assim, não existe hoje... sabe aquela coisa que antigamente as pessoas falavam? Não, emagrecer é matemática. Você vai comer menos caloria e queimar mais. Pronto, aí você emagrece. Como se fosse algo muito simples. E não é. Por que não é? Porque a obesidade, ela tem uma causa hormonal, ela tem uma questão genética, ela tem uma questão ambiental, ela tem uma questão emocional. Então, não é simplesmente caloria, entendeu? E quando trata assim da caloria, parece que... então você bota menos comida no prato que resolveu o seu problema. Exatamente. E nem sempre acontece. Às vezes diminui a quantidade de comida. Quase nunca. E a pessoa, às vezes, continua ganhando peso. Exatamente. Porque, muitas vezes, o problema não está na alimentação desregulada. Então, assim, a gente vê muitas vezes as pessoas chegando... Os endócrinos falam muito isso, né? Quando as pessoas chegam no consultório para eles... com obesidade, não é porque elas estão comendo de forma errada, entendeu? Muitas vezes acontecem realmente distúrbios hormonais, entendeu? A própria questão genética. A gente tem que entender o nosso corpo, como que é a nossa estrutura corporal. Esses são os pontos do processo de emagrecimento que a gente precisa atentar. Sim. Né? Não só a quantidade de comida, como você está falando. Isso. Mas o corpo, emoção. Mas você falou uma coisa, ambiente. Sim. Como isso influencia? Vamos pensar assim. Você é uma pessoa que tem uma vida tranquila, trabalha de 8 às 18, vai para sua casa de carro,
E aí, quando você chega em casa, você tem lá na sua geladeira tudo arrumadinho, que alguém deixou para você, as frutas todas cortadinhas para você, entendeu? E aí, quando você... Isso parece um sonho. Não parece? Não, gente? Tudo prontinho. Tudo ótimo, né? Agora, vamos para a realidade, né? No nosso dia a dia, que é, você acorda, aí você já... E aí, vou botar assim, as mulheres, que é o maior público que a gente trabalha quando a gente está falando de obesidade. Você acorda, já tem que colocar a criança para a escola. Muitas vezes, você não tem tempo de fazer uma alimentação correta. Aí, você vai para o seu trabalho, aí você pega um ônibus, gasta, sei lá, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E a sua alimentação fica totalmente desregulada. Aí você não conseguiu preparar a sua marmita para levar para o almoço, você vai ter que comer alguma coisa na rua. Aí você vai fazer o quê? Vai comprar um salgado. Porque se for almoçar, até um PF, como é muito conhecido, não está mais tão em conta. Então, um prato executivo, tem lugares que custa 30, 40 reais. Imagina isso todos os dias para a pessoa que está ali tentando... Exatamente. E aí vai para o salgado. E aí, o que acontece? A comida processada, ela é mais barata. Entendeu? Então, hoje, a gente tem uma questão social, ambiental, porque é muito mais barato você comprar um processado do que você fazer um almoço. Se você comprar, por exemplo, uma fruta, você precisa lavar, limpar, cortar... Primeiro você tem que ir na feira, né? Tem isso. Você não tem nem tempo de ir na feira. Já o biscoitinho, a bolacha, quem é de São Paulo, né, chama de bolacha, tá no próprio prédio. Pegou ali, foi no Pix. Exatamente. R$3, comprou o negócio. E aí tem toda a questão também, por exemplo, quando você não mora sozinho, você fala assim, não, eu vou melhorar minha alimentação. Aí tá, vou melhorar minha alimentação, papapá, não compro isso, não compro aquilo. Você chega em casa, tem um biscoito de chocolate. Por quê? Porque alguém comprou. Alguém comprou. Entendeu? Então, o ambiente, ele vai influenciar também no emagrecimento. Posso compartilhar uma coisa? Eu tenho 2 filhos. E, às vezes, eu não quero comer aquilo que... O biscoito, alguma coisa, o chocolate. Mas aí, meus filhos vêm assim, come, pai, enfia na minha boca. Eu não tenho nem a escolha. Exatamente. Eles levam pra mim e falam assim, aqui, pai, prova. É isso aí. Acabou. E se eu não provar, ficam chateados. Então, gente, o ambiente e o social, muito mesmo. Muito. O social ainda tem aquela questão do rodízio, né? Vamos comemorar, vai para um rodízio e no rodízio ninguém come pouco. Eu não conheço pessoas que vão para o rodízio assim, come 2 pedacinhos de pizza. Né? E aí também tem a questão de que a comida, ela está sempre vinculada ao prazer. Então, a gente tem um hábito, e aí vem também as questões culturais, quando a gente está falando de emagrecimento. Sim. Porque, por exemplo, nós temos o hábito de comemorar comendo. Sempre, né? Entendeu? Então, assim, sei lá, passei no vestibular. Vamos comer. Vamos sair para jantar? Entendeu? Vamos fazer um churrasco? Então, o cérebro cria padrões. Exatamente. Facilmente, né? E aí já conduz, já condiz com a comida, prazer, diversão, família reunida, amigos reunidos. Exatamente. A comida, ela envolve muita coisa boa. Sim. As consequências que às vezes... E aí, esse é um outro ponto que, culturalmente falando, também é importante pra gente. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente tem perdido muito E assim, vou falar de Brasil, né? No Brasil, isso era uma coisa comum. Nos outros países, nem tanto, mas no Brasil, a gente tinha isso como hábito, que era sentar à mesa para comer junto. Sim. Hoje em dia, você não faz mais isso. Eu acho tão legal. Entendeu? As pessoas hoje comem ou na frente da televisão, ou no celular. Entendeu? E assim, às vezes nem juntas. Ou às vezes estão juntas e cada um está no seu próprio telefone. No seu próprio mundo de Nárnia. Comendo, entendeu? Isso é uma coisa muito ruim. Eu gosto muito de sentar à mesa todos juntos, né? E é muito interessante o que você está falando, porque é comum a gente ver pessoas comendo e esquece até a postura, né? Porque ela está com o celular do lado do prato e está comendo e fica assim. É isso aí.
né? Esse é o primeiro ponto, assim, quando a gente está falando de comportamento alimentar, esse é um dos primeiros pontos que a gente trabalha, que é a atenção na hora de comer. Exato, eu já ouvi esse... É o mind eating, que a gente chama. Eu já ouvi isso. Como é que funciona a atenção na comida? É no momento de comer. Então, assim, você vai comer, você vai sentar à mesa para comer. Sim. E você vai prestar atenção na sua comida. Então, quando você está comendo, o que você vai fazer? Vou sentir o gosto, vou sentir a textura, né? Da comida, entendeu? Então, assim, é você ter atenção plena naquele momento da alimentação. Fazer as combinações, né? Às vezes a gente começa, vou comer arroz e feijão, mistura. Tá, mas já provou um separado do outro? É isso aí, exatamente. Então, o mind eating, que a gente chama, né, que é justamente isso, você comer com atenção, né, é justamente você estar focado no momento da sua alimentação. Por quê? Porque quando você para e presta atenção na sua comida, você vai entender o seu nível de saciedade. E quando não presta atenção, não percebe? Não. Vai comendo. Vai comendo. E é comum aí ver você se come entra... rápido, entendeu? Ver se entra nesse esquema dessa atenção. Já percebi que, às vezes, a pessoa come o primeiro prato e logo em seguida vai repetir. Vai pegar mais comida. Porém, se levar 10 minutos para levantar e pegar outro prato, não vai querer mais. Isso faz parte dessa questão, dessa saciedade? Sim. Por quê? Porque a pessoa não está atenta ao próprio corpo. Come como se fosse algo... Ela está com fome. Automático, né? Entendeu? Um dos exercícios que a gente trabalha muito na questão alimentar é você entender o seu nível de fome e o seu nível de saciedade. Que é diferente? Sim. Porque você pode estar com fome, e aí você vai comer, tipo assim, qual o meu nível de fome agora? Né? Eu estou com muita fome. Então, sei lá, meu nível é 8. A gente pode fazer uma escala na nossa cabeça de 0 a 10. Isso. Hoje eu estou 8. E aí, depois que você come, aí eu comi. Mas eu ainda estou com fome. Peraí, vamos ver se você ainda está com fome mesmo, né? Qual que é o seu nível de saciedade? E aí tem toda uma escalinha que você vai seguindo para entender se realmente você ainda está com fome ou se é simplesmente o hábito de levantar e comer mais. Ou às vezes não é nem só a questão do hábito, é a questão tipo assim, mas tá tão gostoso. Sim, verdade. Tá tão gostoso. Não posso perder. Vou comer mais, entendeu? Também tem aquela situação que às vezes a pessoa precisa se sentir cheia. Estufada. Para falar assim, agora passou, agora eu estou alimentado. Isso não tem nada a ver com alimentado, né? Mas existe isso, sim. né? E é por isso que você precisa, assim, uma das coisas que a gente trabalha muito é você entender o que é fome e o que é saciedade. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes o que você está chamando de fome não é fome. E aí confunde. A pessoa, fome, vou comer. Né? Você quer ver uma coisa? Quando a gente tá... Quando é criança, né? A criança vira e fala assim, tô com fome, não tem nada para comer nessa casa. Né? Adolescente adora falar isso, sempre, né? Sempre. Não tem nada para comer nessa casa. Aí você abre a geladeira, tem um montão de coisa. Aí você fala assim, então tá, vou fazer então arroz e feijão. Não, mas isso eu não quero. Então você não tá com fome. Porque a fome física é a fome da comida. Então, assim, igual... O que vier vai comer. Porque eu tô com fome, entendeu? Então, não é uma questão de que eu quero comer um macarrão, uma carbonara. Não, eu tô com fome. Então, se eu tô com fome, eu vou comer um arroz e feijão e eu vou deixar de estar com fome. Essa é uma forma de teste para a gente poder diferenciar fome e saciedade, né? Sim. Se é fome ou apetite, alguma coisa assim. Então, é porque a gente tem alguns tipos de fome, né? Então, a gente tem a fome física, que é essa fome. Eu tô com fome, eu vou comer arroz e vou ficar sem fome. Porque eu preciso comer, né? Eu tô com baixa de nutrição no meu corpo. A gente tem a fome emocional, que é justamente essa fome do desejo, né? Hoje eu tô com uma vontade de comer aquele macarrão de não sei da onde, que a gente comeu naquele dia, entendeu? Isso é uma fome emocional, você não tá com fome. Sim. Você está querendo algo
para preencher alguma coisa. Pode ser pela memória, pode ser pelo sabor, pode ser pela companhia do dia. Exatamente. A gente tem uma fome que chama fome do tédio. Que a gente tem muita fome do tédio. Sabe quando você não está fazendo nada? Que aí você fala assim, queria mastigar alguma coisa? Mas tem que ser sempre alguma coisa muito gostosa, específica, né? Não é qualquer coisa, esse é a fome do tédio. Tem que ser alguma coisa gostosa. Tem que ser uma coisa gostosa. Não vai me dar uma cenoura para mastigar, entendeu? Aí é cruel. Então assim, tem que ser uma coisa gostosa. Então assim, todas as outras fomes, que não seja a fome física, elas estão ligadas à questão da dopamina. Então eu sempre vou buscar aquilo que vai gerar prazer para mim, Sim. Entendeu? Nesse momento em que existe essa fome do tédio, e tédio é uma emoção que a gente percebe uma grande dificuldade das pessoas lidarem. Ainda mais atualmente, né? O telefone na sua mão. Eu, por exemplo, eu fiquei sem luz, né? Por causa da ventania que teve. E a gente ficou lá em casa 30 horas sem luz. Sem luz, sem internet, sem nada, né? Sem telefone, acabou. Tudo. E aí, o meu filho virou hoje pra mim e falou assim... Nossa, mãe, meu filho tem 20 anos. Aí ele virou pra mim e falou assim... A pior coisa que tem é ficar sem luz, né? Aí eu falei assim... Não, eu acho pior ficar sem água. Aí ele falou... Não, sem luz é muito pior. Porque a gente não tem nada pra fazer. Boa. Entendeu? A água... Água não tem problema, não. Não tem problema. Mas você fica sem água? Não, mas aí eu tomo suco, não sei o quê, entendeu? Aí eu acho que até um dia, realmente, fechar a águas do rio fecha. Aí vai falar, caramba, a gente não consegue ficar sem água. Mas a luz é que liga tudo. É porque é isso, a gente não tá mais acostumado a ficar no tédio. Se a gente fizesse uma viagem no tempo para 1800, olha como é que seria, Não precisa ir tão longe, não. Não precisa ir tão longe. Eu tô com 50 anos. Quando eu era criança, a gente vivia no tédio. A gente tinha que arrumar coisa para fazer. E ninguém morreu. Não, ninguém morreu. Ninguém morreu por causa do tédio, né? Não. Agora, você falou uma coisa interessante. Tédio é uma emoção que provoca essa fome. Tem outras emoções que também promovem isso? Que você daria o destaque? A tristeza. Quando você tá triste, entendeu? Você quer... Aí a gente chama de comida conforto, né? Aquela comida que você come quando você tá triste. Filme americano tem muito isso. As pessoas estão tristes e vão comer sorvete. É verdade. Entendeu? É verdade. E é de praxe, né? Todas as cenas, quando trazem essa realidade, é o sorvetinho. É o sorvete. Então, assim, é a comida conforto deles, entendeu? Para alguns, é chocolate. Então, assim, todo mundo tem a sua comida conforto. Né? Que é naquele momento em que você não está legal, você recorre à comida. Não existe nenhum problema nisso. A questão é quando isso se torna uma regra. Porque aí você se fica preso àquilo. Se vira uma rotina. E não só uma rotina, você começa a colocar a comida como personagem principal da sua vida. Entendeu? Interessante. Então, assim, por exemplo, eu tenho um paciente que acorda e dorme pensando em comida. Mas não é, tipo assim, no que ela vai comer. É do tipo, hoje eu tenho que tomar cuidado para eu não comer isso, eu não posso comer muito e não sei o quê, porque eu vou almoçar não sei aonde, porque aí eu não vou passar pelo lugar tal, entendeu? Nossa, faz todo um esquema na cabeça. Então, assim, a comida passa a ser o personagem principal da sua vida. Esse é o problema, entendeu? A comida, ela não é o personagem principal. E aí mora um grande perigo, porque ela pode conduzir você para onde ela quiser, né? E você usa a comida para se regular emocionalmente. Então, eu tô mal, eu como. Eu tô bem, eu como. Eu tô frustrada, eu como. E não só a comida, né? Porque aí a gente está falando também de compras, entendeu? Sim. Você começa a colocar um montão de coisa ali que... você não está conseguindo lidar com as suas emoções de verdade. Pois é. Agora, tem os comportamentos e hábitos, né, que a gente vai aderindo ao longo da vida. E isso atrapalha nesse processo de emagrecer, né? Quais são esses comportamentos e hábitos que você destaca, assim, pelo menos nos seus pacientes que você percebe? Você quer ver uma coisa? Eu tenho algumas pessoas, né, pacientes, amigos, falam assim...
Ah, a culpa de eu ter engordado foi da minha mãe, da minha avó, que me deu biotônico Fontoura quando eu era criança. Verdade. Tava com apetite. Até hoje eu tô com o apetite aberto, né? Eu nunca vi um remédio durar tanto assim, né? Pois é. E aí, mas na verdade, o que acontece? A gente tem uma cultura que sempre foi muito focada na questão corporal. Uhum. Então, quando você é criança, o bebê gordinho, ai, que lindo, é saudável. Entendeu? Sim. A criança muito magrinha tá doente. Tem que ter as dobrinhas no braço. Ai, que gostoso, que fofinho. Né? Aí chega na adolescência. Nossa, tem que botar esse menino no endócrino. Pior que é. Entendeu? Então, assim, quando a gente está falando de hábito, a gente está falando que essa criança, quando ela começou a crescer, o comportamento alimentar dela foi construído ali. E aí, a partir do momento que ela constrói essa relação com a comida, a partir disso, tudo fica mais difícil. Uhum. Você vê muito adulto falando que tem paladar infantil. Né? Porque só gosta de batata frita, doce, não sei o quê. Ah, eu tenho paladar infantil. Na verdade, você não tem o paladar infantil. Você, na verdade, não conseguiu construir um paladar. Não cresceu o paladar, né? Entendeu? Então, assim, por que você não conseguiu evoluir o seu paladar? Porque você não foi ensinado a isso. E depois, quando a gente cresce, a gente não quer. Aí a questão de escolha e o poder de escolha, né? Porque quando criança você come, hoje em dia não, né? Mas na minha época comia o que tinha. Botou na mesa, tinha que comer. Hoje em dia, não, eu queria um nugget. Não quero isso não. É isso aí. Né? E aí, hoje em dia, a gente tem muito mais ultraprocessados. E a gente faz escolhas mais barato, mais prático. É isso aí. E aí vai prejudicando a saúde. E tem um ponto que os ultraprocessados, para o nosso paladar, eles são excelentes, entendeu? Então, assim, todo mundo gosta. Muito açúcar, muito sódio, muito gordura. Tudo. Quem não gosta de um biscoito recheado, gente? Não, eu tenho até um problema. Geralmente, o biscoito recheado comigo, acontece alguma coisa que quando eu percebo, acabou. Some, menino, são os gnomos. Lá em casa tinha muito gnomo também. Eu pego quando eu vou ver, eu tô no último. Até hoje eu não consigo entender. Mas é igual aquelas meias que somem na máquina de lavar, entendeu? É isso, os gnomos. Desse jeito. São os gnomos. Existe um ponto importante na questão do emagrecer, que a gente precisa ter uma boa relação com o nosso corpo. Sim, a imagem. Aceitar, não aceitar, criticar, não criticar. Como é que é essa importância e de que forma acontece essa relação? Seria muito mais fácil da gente falar, né, que uma pessoa vai emagrecer se ela entendesse a estrutura de imagem dela. Uhum. Então, assim, muita gente tem distorção de imagem. Então, assim, eu olho no espelho e eu vejo outra coisa. Se tiver muito magrinho, se vê gordinho. Maior, Se tiver gordinho, se vê muito magrinho. Geralmente as pessoas sempre acham que elas são mais gordas. Tá? Então, assim, e aí, como ela sempre se vê maior do que ela realmente é, a comida sempre passa a ser um problema. E como tudo na nossa vida, quando vira um problema, vira foco. Sim, acaba tomando mais a nossa atenção. Exatamente. Então, se você consegue entender a sua imagem, ter realmente uma visão de você mesma, e não só ter uma visão de você, mas você também compreender a sua estrutura, né? Eu tenho uma paciente que ela falava assim para mim que ela queria ficar com o corpo da Gisele Bündchen. E ela tinha alguma... Nem perto. A estrutura dela é totalmente diferente. A estrutura óssea dela é totalmente diferente. Ela nunca... Não era questão de músculo, carne, gordura, não. Era o osso mesmo, a estrutura, o esqueleto. A estrutura dela nunca vai ser uma Gisele Bündchen, nunca. Entendeu? Porque ela não tem uma estrutura de Gisele Bündchen. E essa comparação com o corpo do outro
gera uma autocobrança, porque você tem que ser assim, você precisa ser aceito, você tem que ser bonito desse jeito. E parece sempre que o outro é bonito. Ah, sempre. Até quem não é, né? Sempre é melhor do que você. Eu tenho um exercício que eu faço muito, né, com os pacientes, que é: me fala uma pessoa uma mulher que você acha que tem um corpo legal, bacana e tal, pra gente ver. Aí elas vão me trazem um montão de atriz, não sei o quê, tá? Eu falei: agora você vai me falar alguém do seu convívio. Ih, Raquel, não sei. Falei assim: por isso. A vida real, ela é muito diferente da vida do Instagram, da vida da televisão. Sim. É muito diferente. Muito interessante essa pergunta. Entendeu? Porque quando eu vejo uma atriz, né, fazendo um filme que tá linda e maravilhosa, ótimo. Ela tem toda uma estrutura por trás para estar linda, maravilhosa. Ela se preparou para fazer a personagem, ela teve toda a questão de maquiagem, ela tem toda uma alimentação por conta daquela personagem que ela está fazendo. Não, e a vida dela mesmo, entendeu? É para aquilo. Então, assim, ok, a gente usar isso como inspiração, mas não dá para ser uma verdade absoluta. Porque às vezes a gente pensa que é só falta de... Desculpa o termo, mas tem muita gente que fala assim, falta de vergonha, né? Toma jeito. E não é bem isso, porque todas as pessoas que se incomodam com o seu peso, mas se incomodam mesmo, porque a gente só tenta mudar quando algo nos incomoda. Isso. Né? Essas que se incomodam mesmo, tentam mudar e às vezes não conseguem, aí vem um ponto, a frustração por não conseguir mudar. E aí vem a fala das pessoas, né? Você tem que parar de comer. E aí a pessoa está até fazendo a dieta, mas chega um dia que quer comer um docinho. Por isso que não emagrece. É muita cobrança de fora. Além da autocobrança, né? Sim. De fora também, vem essa punição. E aí essa frustração de tentativas não realizadas, né? Ou não concluídas. Isso prejudica? Muito, muito. O que acontece? As pessoas... Esse termo que você usou é o clássico, né? A pessoa não conseguiu porque não tem vergonha na cara. Não tem força de vontade suficiente, enfim. E o que as pessoas não entendem é que todo mundo que está nesse processo de emagrecimento já tentou de tudo, entendeu? Para emagrecer. Então, não é uma questão de que é falta de força de vontade, é falta de vergonha na cara. É porque a pessoa realmente não está conseguindo, né? Isso prova que não é fácil. Não é. E, mais uma vez, é por isso que é multifatorial. Porque se você for em um ponto só, você não vai conseguir. E aí você falou a palavrinha mágica, dieta. Porque as pessoas acham que a dieta é a solução. Tanto que quando quer emagrecer, a primeira coisa que orientam, procura um nutricionista. Exatamente. Aí, com todo respeito a todos os nutricionistas, eu conheço ótimos nutricionistas, mas tem aqueles que eu já vi que puxam uma dieta padrãozinha, entrega para a pessoa e a pessoa até fala assim, não, eu vou seguir isso aqui porque se é isso que ele dá para todo mundo, deve funcionar. Por que não vai dar certo para mim? Exato. E quando não dá? A maioria das vezes não dá, né? Os endócrinos, eles usam um termo que eu gosto muito, que chama obesidades, no plural. Por quê? Porque a gente não tem só uma obesidade, a gente tem várias. Porque cada pessoa tem e não é tipo científico de obesidade, mas cada pessoa tem a obesidade por um motivo diferente. Exato, é verdade. Entendeu? Então, não dá para ser uma coisa padrão, porque não vai funcionar para todo mundo igual. A gente consegue ver isso de forma assim, muito clara nos exemplos, né? Naquele programa Quilos Mortais. Sim. Programa internacional. E aí você vê, não, porque aconteceu isso e aí eu só me alivio comendo. Aconteceu essa outra situação e vai para a comida. Sempre teve um porquê. Então, quer dizer que o comer demais não seria o problema, e sim o sintoma? Sim e não. Vamos lá. Vamos lá. Por quê? Quando a gente está falando da obesidade, é isso, é multifatorial. Então, podem ser vários problemas diferentes.
E quando a gente está falando do comer demais, ele pode ser, sim, um problema. Entendeu? Isso pode ser a causa, né, daquela pessoa da obesidade. Nesse caso, poderia ser talvez biológico que faz a pessoa... Só que aí tem um detalhe. Esse comer demais, ele também abre vertentes diferentes. Por quê? A pessoa está comendo demais porque ela está com uma questão hormonal, né? E aí fica desregulado a questão da grelina, por exemplo, que é um dos hormônios da fome, ou se ela está com um problema de compulsão alimentar. Entendeu? Entendi. Então, até nisso, depende. Nada é simples. Não. E aí, essas tentativas, como a gente começou esse bloco falando, de tentar emagrecer, e é incrível como parece que todo mundo tem a resposta para a obesidade. Ah, todo mundo. Até a obesidade chegar nela. Todo mundo. Né? Olha, tem que fazer isso, toma um chá daquilo, toma aquilo outro, faz assim, faz caminhada. Se você fizer 30 minutos de caminhada todo dia, você vai ver que você vai, afinar. Aí tem gente que pode fazer a caminhada de 30 minutos para ir na padaria mais longe para comprar 5 pães para comer. Sim. Não vai emagrecer? Não vai. E aí, é isso, vai muito além, né? Você falou uma coisa ótima, que assim, a pessoa, quando você quer emagrecer, o primeiro profissional que você busca é o nutricionista. Né? O primeiro profissional que você deveria buscar é o endócrino. Para você poder primeiro se conhecer? Primeiro você tem que saber da sua questão biológica, para você poder emagrecer. Entendeu? Mas é bem comum procurar o endócrino só quem está com diabetes ou problema de hormônio na tireoide. Sim. São os dois problemas chaves, assim, da endocrinologia, né? Agora, a endocrinologia, tipo assim, tomou um suspiro, né? Assim, uma nova revigorada em função das canetas. É verdade. Né? Mas, até então, as pessoas não buscavam o endócrino para emagrecer. Entendeu? Eu até ouvi uma vez, eu quando era mais novo, eu era bem gordinho. Bem gordinho não, era gordo mesmo. E aí falavam assim, vai no endócrino. Aí tinha gente que falava assim, não, olha só, se você for, você tem que ter dinheiro para continuar indo, senão você engorda tudo de novo. É isso aí. Botava um medo. Eu falei assim, gente, eu vou para um médico que não vou conseguir pagar depois. E vou ficar maior do que eu já tô. Então eu não vou em lugar nenhum. E aí fica. Aí você pensa assim, eu vou dar meu jeito, eu vou ter força de vontade, vou conseguir, vou fechar minha boca. Essa frase, ela é cruel. Não, totalmente, imagina. Porque e se você não consegue, então você não deu o jeito e a culpa é sua. Mas o grande estigma da obesidade é esse, que a culpa é da pessoa. Você não emagrece por culpa sua. Tanta gente consegue emagrecer. É só você não ir lá pegar a comida. Por que você não emagreceu? Olha a quantidade de gente aí para te mostrar que você consegue emagrecer. E esse tipo de pensamento não é... Além de simplista, é totalmente errado. Cruel, né? Porque imagina, totalmente. Porque a pessoa que sofre com a obesidade, ela já tem, a maioria tem uma dificuldade de se ver no espelho e se admirar. Sim. Né? Porque... A autoestima geralmente está muito prejudicada. E com autoestima baixa, tudo fica ruim. Sim. Aí a pessoa vem e ouve uma coisa dessa. Aí tenta, não consegue, se acha incapaz, fracassado, incompetente. É isso aí. A gente vai virando uma bola. Aí como é que ela faz para se sentir melhor? Come mais. Come mais um pouquinho. E isso é um ciclo vicioso, né? E aí, a gente chega no que as pessoas falam assim, eu não sei como é que a pessoa chegou nisso, né? Das coisas dos quilos mortais, não sei o quê. Como que alguém consegue, como é que alguém deixa chegar a esse ponto? Assim. Entendeu? Quando percebe, já chegou. Já chegou. Porque é isso, você não dorme magro e acorda com obesidade. Entendeu? Isso é um processo. É de grama em grama. Né? E o contrário também é verdadeiro. Então, assim, você que está com obesidade, você também não vai acordar magro. Esse é o sonho. Entendeu? Esse é o sonho. Então, assim, você também é um processo. Né? Só que é isso. Hoje em dia, todo mundo quer velocidade. E aí, para essa velocidade, existem as dietas restritivas. Sim. Aquela coisa de não come nada demais, não faz nada, só dia do lixo, né? Um dia do lixo uma vez no mês.
Ou uma refeição. E o quanto isso ajuda de verdade? Não, não ajuda nada. É mesmo? Não ajuda nada. O que acontece? Por que não ajuda, né? Quando a gente fala de dieta, a gente está falando que você vai fazer aquilo por um período. Uhum. Pronto, já acabou. Porque emagrecimento não é feito em um período. Emagrecimento é uma mudança de estilo de vida. Então, é uma chave que vira e a sua vida dali pra frente é outra. É outra, exatamente. Antigamente, as pessoas falavam muito de reeducação alimentar, né? Só que é isso. Hoje em dia, também não adianta mais reeducação alimentar. Você precisa mudar o seu estilo de vida. Quando a gente pensa assim, mudar o estilo de vida, você percebe se algumas pessoas têm aquela coisa assim, então quer dizer que eu nunca mais vou poder comer esse doce? Tem. O que acham que é sempre de um lado para o outro, exatamente, né? Uma mudança de 180 graus. Não é bem assim. Não. Pelo contrário, o doce vai fazer parte da sua vida. Aliás, ele tem que fazer parte da sua vida, entendeu? Senão... A comida, ela tem que ser fonte de prazer. Uhum. Então, a gente tem que tirar a comida do protagonismo, né? Do problema, e trazer a comida para o local que ela tem que estar, que é nutrir e dar prazer. Sim. Entendeu? Só que para isso, a gente tem que estar dentro de um processo. A gente tem que fazer realmente uma mudança do estilo de vida. E o que é esse estilo de vida? Alimentação. Por que a dieta restritiva não funciona? Aliás, dieta restritiva, além de não funcionar, é perigosa. Porque é a porta de entrada para muitos transtornos alimentares. A famosa anorexia, bulimia. Anorexia é aquela que a pessoa não come. Isso. Né? Se restringe a água. A bulimia é quando come e depois bota para fora. Isso. São essas duas as mais comuns? E a compulsão alimentar. Que come demais também. As mais comuns é a compulsão alimentar e a bulimia. São as mais, em termos de quantidade, né? Entendi. São as que têm mais quantidade de pessoas sofrendo. A anorexia é a mais grave. Porque mata. E é cruel, né? Porque ela, assim, perde todos os nutrientes. Tem até um filme muito interessante. O Mínimo Possível. E eu assisti a esse filme e, gente, retratou muito bem essa realidade. Né? Da pessoa anorexa, como ela vive. Que, na verdade, não vive. Não vive. Porque tudo é comida o tempo todo, entendeu? E aí, essa dieta restritiva demais acaba... É a porta de entrada. Porque, assim, quando você restringe um alimento... aliás, diga-se de passagem, qualquer pessoa, seja endócrino, nutricionista, psicólogo, coach, o que for, que te fala assim, vamos ficar sem comer pão para emagrecer. Sai fora. Porque qualquer pessoa que te fale para deixar de comer alguma coisa para emagrecer, tá errado. Não existe retirar um grupo alimentar, entendeu? Da sua vida, porque isso não se mantém. E aí, esse é o grande... A não ser que você tenha um problema. Alérgico a alguma coisa. Então, é aí que mora o grande perigo de se fazer uma dieta. Porque, primeiro, que ela deveria ser sazonal. Mas sazonal não resolve o problema da obesidade. Isso. E aí, a mudança de vida. Só que aí, é melhor fazer uma dieta restritiva, porque aí eu dou uma secada e depois eu... Aí depois eu relaxo. Mentira. Vira um efeito sanfona também. Só que, às vezes, o efeito sanfona, ele se expande e não consegue voltar. E tem um detalhe. A dieta restritiva, o que acontece com o nosso cérebro, né? Vamos pensar assim, a gente está funcionando deste jeito, com essa comida, tudo direitinho. De repente, você fala assim, essa semana eu vou comer só sopa. Aí você acha assim, porque aí eu preciso dar uma secada, porque eu tenho um evento na semana que vem, não sei o quê, então eu vou comer só sopa nessa semana. Aí você fica morrendo de fome. Aí você acha que você vai emagrecer porque você não está ingerindo caloria. Só que o seu cérebro, ele está entendendo que você está com um problema. Porque você não está ingerindo essas calorias que você precisa. Então, ele não está queimando essa caloria. Ele está, na verdade, gerando ansiedade, fissura, para quando você for comer, você absorver tudo aquilo de novo. Meteu o pé na jaca. Entendeu?
Então, ele não está te ajudando. Tem também aquele recurso do cérebro de, já que você não está ingerindo, então eu não posso gastar o que eu tenho. Sim, exatamente. Isso não é programado da gente não, tá? É o cérebro, ele sobrevive por si só. É a inteligência do nosso corpo. E aí pode acontecer até da pessoa não comer e não emagrecer. Porque reteve líquido, não gastou a caloria. É isso aí. E tem um detalhe também nessa história. As nossas células de gordura, quando elas expandem, né, elas nunca mais voltam a ser menores. Então, elas só murcham. Entendeu? Entendi. Ou seja, o seu corpo vai sempre tentar preenchê-las. Pena que isso não acontece com músculo, né? Poxa vida, esse é um sonho, né? Você faz 3 meses de academia, ganhou o músculo, aí depois você parou, o próprio corpo vai... Não funciona assim. Não funciona assim. Olha, hoje a gente já vem percebendo essa pressão social para ter o corpo né, mais magro, o corpo bonito, o corpo de Instagram. Né? Mas hoje a coisa está um pouco mais acirrada, principalmente por conta do Instagram mesmo, que todo mundo se posta, todo mundo quer ser a notícia. Eu digo todo mundo, mas assim, estou generalizando, tá, gente? Tem pessoas que querem, tem pessoas que não, tem pessoas que só postam ali, né? Eu tenho só uma irmã e ela adora postar ela segurando uma flor. Eu falo para ela que ela tem 70 anos. Mas o Instagram permite você se expor. Sim. E as pessoas querem esse corpo, querem essa cobrança social também. E aí, quando coloca alguma foto que tá uma coisinha aqui, outra coisa, vem logo um comentário. Essa pressão social prejudica ainda mais no tratamento? Sim. Você imagina, quando a gente está falando sobre emagrecimento, a gente está falando de pessoas que estão com uma autoestima abalada, tá? Assim, são raros casos de pessoas com obesidade que têm uma autoestima ok, né? Por quê? Porque elas já crescem escutando muita coisa. É verdade. Entendeu? Então, a gente já está falando assim, eu estou falando de obesidade, mas sobrepeso também está no mesmo patamar, tá? Então, elas já crescem... O sobrepeso é aquele falso magro? Não. Não, porque o falso magro, que a medicina chama, é aquela pessoa que é magra, esteticamente falando, mas em termos de saúde, ela tem todas as taxas dela péssimas. Entendi. Tá? Então, assim, eles antigamente falavam assim, esse aí é o falso magro, tal. Porque ela, tipo assim, esteticamente falando... Você não vê. Ok, mas quando você vai ver os exames, ela tá com obesidade, entendeu? Entendi. Aí tem o sobrepeso e depois a obesidade, né? Isso. E a obesidade tem números também, né? Tem o grau 1, grau 2 e o grau 3. Que também é algo que está sendo super... até como medir a obesidade está em discussão, né? Porque antigamente, antigamente não, né? Até hoje, eles medem a obesidade pelo IMC, né? Só que, assim, o IMC não é a melhor medida. E é quase que um padrão, né? É um padrão. Mas se você pegar, por exemplo, o IMC de um Mike Tyson da vida, ele seria com obesidade. Entendeu? Sei lá, grau 2, por aí. Mas aquilo é músculo. Entendeu? O peso não é gordura. Por conta de músculo, não de gordura. Entendeu? Não é gordura. Então, acaba não sendo real e leal. Não é. Por isso que eu falo, a primeira pessoa a ser procurada é o endócrino. Porque ele não vai trabalhar só com IMC. Entendeu? Ele vai trabalhar com todas as outras medidas que existem para poder falar sobre a obesidade, né? E aí, a gente está hoje numa fase que tem que ser tudo muito rápido. Sim. Né? E essa pressão social acaba cobrando muito que tudo tem que ser assim. Você começa hoje a dieta, amanhã você tem que estar mais magro. Será esse o grande motivo da popularização dessas canetas emagrecedoras? Tá, vamos falar sobre as canetas.
As canetas são uma tecnologia revolucionária para a obesidade. Uhum. E assim, quando eu digo revolucionário, é revolucionário mesmo. Porque é uma substância, né, que foi descoberta que vai mudar a nossa forma de viver. E por que eu estou falando isso? Quando a gente coloca a caneta num tratamento, você começa a ver a obesidade como uma doença. Sim. Entendeu? Então, muita gente, às vezes, fala assim, mas também emagreceu com a caneta, até eu emagreço. É a mesma coisa que você virar para uma pessoa que tem hipertensão, que toma remédio para pressão, falar assim, também tomando remédio para pressão, até eu controlo a minha pressão. Essa foi ótima. Tomando remédio vai ficar boa a pressão. Quero ver você ir lá fazer exercício físico para a pressão melhorar. Gente, se tiver pressão alta, não vai fazer exercício físico sem orientação médica, não. Sua pressão vai lá em cima, hein? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa, entendeu? Da gente falar isso. Por quê? Mais uma vez, o estigma da obesidade. É sempre questão de força de vontade. Eles tiram, né, da pessoa com obesidade a capacidade, né, de emagrecer. Como se ela estivesse indo por um caminho fácil. Como se ela fosse... preguiçosa. Não tivesse força de vontade, não quisesse nada da vida. Exatamente. E as pessoas, às vezes, falam assim, não, porque eu emagreci, não sei o quê, sem caneta. Como se isso fosse algo assim, parabéns. Vai ganhar uma estrelinha. Entendeu? Então, assim, a caneta, ela faz parte do tratamento. Uhum. E aí, quando a gente está falando das canetas, a gente está falando de que a gente vai ter um mundo menos pesado. A gente está falando de um impacto que a gente não tem nem ideia. Sim, e a gente vai começar a colher esses frutos daqui a alguns anos, porque Sim. vai ter uma incidência menor de problemas cardiovasculares, de diabetes, de problemas... órtese e prótese. Você vai ter uma mudança na sociedade. Sim. Ainda não está popular. As canetas nem ainda financeiramente, estão... né? principalmente. Elas são caras. Né? Vai ter uma hora que isso vai começar a ficar mais acessível para todo mundo. Sim. Eu acredito. E aí é isso, a gente vai ter uma melhora de qualidade de vida. Uhum. Né? Porque assim, a pessoa não faz exercício físico, por isso que ela não emagrece. Vai fazer exercício físico com 100 quilos. É um desafio. Não dá nem para fazer qualquer exercício físico. Não dá. Agora, vai fazer o exercício físico com 80, 70 quilos, é totalmente diferente. Fora que as articulações ficam bem prejudicadas com a obesidade, e aí você não pode caminhar. Você tem que fazer um exercício na água para poder ter menos impacto, né? A gente tem um nível, assim, de doenças que a causa raiz é a obesidade, assim, enorme. Não dá nem para numerar, porque é muita coisa. É muita coisa. Desde problemas no joelho até câncer. Pois é. Entendeu? E aí a gente, aqui na psicologia, a gente vê na saúde mental como isso afeta. E aí vem. E é por isso que é tão importante a gente entender o papel de cada profissional nisso. Uhum. Né? Porque a gente está falando da obesidade como doença. Só que aí a pessoa vai e faz o tratamento com a caneta e tal, muda o estilo de vida, só que ela tem um transtorno de compulsão alimentar. Entendeu? Que não tratou. Que não tratou. Esse é o ponto. Aí não resolve fazer todo um tratamento aqui para esta doença da obesidade se ela não vem aqui na saúde mental dela e trabalha o transtorno. Exatamente. É como se a pessoa sofresse de hipertensão, então ela faz a atividade física, ela cuida da alimentação, ela diminui o sal, a pressão normaliza, mas ela continua hipertensa. Exatamente. Quando parar ou quando o corpo se adaptar àquilo, a pressão vai voltar a subir. Ela vai precisar procurar um cardiologista. E aí é um ponto que, assim... então as canetas vão resolver o problema da obesidade. Não, não vão. Por que não vão? Porque a obesidade é uma doença sem cura. Então, é algo que... Por isso que a gente fala da mudança do estilo de vida. E é fazer a mudança e se manter na mudança ali. Se você não fizer, se você não mudar a sua vida, entendeu? Não tem caneta
que vá sustentar o seu emagrecimento. Até porque ela vai emagrecer, mas a cabeça vai continuar da Sim. mesma forma, os hábitos, o ambiente. O ambiente, tudo, exatamente. É você tentar resolver um problema grande com uma coisa muito pequena e esquecer dos outros, né? E a crítica, né, que quem trabalha na área de comportamento alimentar, da endocrinologia faz em relação às canetas é essa. É o uso descontrolado, né, que a gente tem visto, das canetas. Uhum. Mas as canetas em si são excelentes. Tanto que elas são usadas para tratamento de algumas doenças, Sim. além da obesidade. Sim. Tem patologias. A semaglutida, ela veio justamente, ela é usada para diabetes. Uhum. Agora, a tirzepatida, que é específica para emagrecimento, entendeu? E agora tem estudos novos de uma nova substância também que está chegando. Então, assim, a tecnologia está avançando. E nunca vai parar, principalmente nessa questão, né? Não vai. E é por isso que é tão importante a gente entender o papel do emagrecimento na nossa vida. Uhum. Então, assim, eu tive, né, uma paciente também que ela falava, eu só vou ser feliz quando eu for magra. Nossa, isso aí é uma pressão. Uhum. Só que ela já foi magra. E ela não era feliz. Colocou todas as frustrações da vida na culpa do corpo. Exatamente. E aí, quando o corpo fosse transformado, resolveria o problema todo. Todos os problemas da vida da pessoa, entendeu? E isso é uma pressão porque, caso ela não conseguisse emagrecer de novo, sim, ela seria infeliz para sempre. Para sempre. Gente, isso é um assunto extremamente sério, não é? Por isso que a gente trouxe aqui a psicóloga Raquel Melo, conversando com a gente, esclarecendo muitas coisas sobre esse assunto. Emagrecer não é só força de vontade, tem muito mais do que isso. Raquel, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigada, foi ótimo. Passou super rápido o nosso papo. Eu também acho, a gente não chegou nem na metade do nosso roteiro, mas você tá no Instagram, não tá? Tô no Instagram. Qual é o seu Instagram? raquelmelo.pc. Melo com 2 L's. Melo com 2 L's. Tá, e lá quem quiser, eu quero fazer esse tratamento porque eu preciso, e eu não quero só tomar a caneta, eu quero ter uma mudança. Sim. Pode procurar pelo Instagram. Pode me procurar. Então tá lá, gente. Tá bom? Segue, compartilha, tá? E se você gostou desse assunto, quer ajudar alguém que você fala assim, poxa, essa pessoa precisava ouvir isso. Compartilhe esse programa com ela. Vai ser um prazer poder a gente ser ferramenta para ajudar tantas outras pessoas. Raquel, muito obrigado. Sucesso para todos os seus pacientes. Obrigada. E para você também. E Obrigada. você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.